As obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isso, E tendo feito lodo com a saliva, aplicou-o aos olhos do cego, dizendo-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Vamos orar? Querido Deus, bondoso Pai, obrigado, Senhor, pela sua palavra, obrigado por esse culto, obrigado pela oportunidade que nós temos de estarmos reunidos aqui. Sabemos quantos são os lugares onde a sua igreja ainda não pode se reunir, e sabemos, ó Pai, que somos privilegiados por existirmos, por vivermos, por convivermos ainda num país que nos permite congregar e estarmos juntos cultuando o nome do nosso Salvador. Ainda numa perspectiva de culto, ainda com os nossos corações inclinados, nós agora lemos a sua palavra e pedimos, suplicamos ao Senhor que o Senhor fale conosco através dela. Que seja uma noite edificante, que seja uma noite de acalento, de exortação, de edificação, e que tudo isso seja para a tua honra e para a tua glória. É assim que nós oramos, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, o Evangelho de João, ele tem uma característica muito singular e muito própria dele. Nós vemos outros relatos e outros evangelhos no cânon das Escrituras. Nós temos mais 3 relatos de 3 homens com 3 perspectivas distintas acerca dos mesmos ocorridos na pessoa de Jesus enquanto ele estava em vida. Mas de maneira muito singular, o Evangelho de João, ele traz um enfoque na pessoa de Cristo Jesus como Deus. E é interessante porque a manifestação dessa divindade, a manifestação dessa identidade, ela ocorre por meio e através de encontros. Então nós vemos, no decorrer do Evangelho do relato de João, inúmeros encontros. Nós podemos nos lembrar, talvez, dos mais especiais e mais comentados na igreja. Mulher samaritana, um homem que estava possuído por um demônio, entre outros encontros significativos que nós vemos dentro do Evangelho de João. Por isso, me chamou muito a atenção, enquanto eu lia o Evangelho de João, o que cada um desses encontros significou na vida daqueles que encontraram Jesus, mas também o que motivou o Senhor Jesus a encontrar aquelas pessoas e a agir e falar na maneira, da forma com que ele fez em cada um desses encontros. Isso é importante, porque eu e você tivemos um encontro com Jesus. Amém? Tivemos um encontro com o Senhor Jesus. Tivemos um encontro marcante com esse mesmo Cristo Jesus que pisou nessa terra. E talvez cada um de nós tenha um relato específico e particular de como foi esse encontro. Talvez você tenha tido um encontro extremamente sobrenatural com Jesus. Talvez você tenha nascido na igreja e talvez não saiba nem dizer de fato o momento específico desse encontro, mas você parece que sempre caminhou com o Senhor Jesus e quando as escamas caíram dos seus olhos, foi tão natural por já estar imerso no contexto da igreja, que você não sabe o momento exato, mas você sabe que você se encontrou com Jesus. E de fato o Evangelho de João vai trabalhar inúmeros encontros no decorrer do seu escrito. E nós olhamos então para o capítulo 9 do Evangelho de João. E quando olhamos para o capítulo 9 do Evangelho de João, a gente precisa entender mais ou menos o contexto desse capítulo. Se você reparar na sua Bíblia, um capítulo anterior, você vai ver que algumas coisas estavam acontecendo e alguns embates acerca de Jesus entre os fariseus, com os fariseus, aconteceram aí no final do capítulo 8. E no versículo 59 do capítulo 8, existe um relato do que aconteceu e para onde Jesus foi. Ele vai dizer assim, no versículo 59, final do capítulo 8, então pegaram em pedras para atirarem nele, mas Jesus se ocultou
e saiu do templo. Nós vemos então que a história nos relata que Jesus saiu do templo, saiu da sinagoga, e logo após sair da sinagoga, os discípulos o acompanharam como era de praxe. E no meio desse caminho, no meio desse percurso, saindo da sinagoga, Jesus tem um encontro com um homem de nascença. E a história vai dizer que Jesus viu esse homem, e a primeira manifestação que nós vemos de uma opinião ou de alguém comentando sobre foi a dos discípulos. Jesus foi quem viu, é isso que o Evangelho de João vai nos dizer. Mas os discípulos foram os primeiros a se manifestarem acerca desse homem que aparentava e demonstrava ser um cego desde que nasceu, desde quando veio ao mundo. Os discípulos vão dizer: mestre, quem pecou, este ou os seus pais, para que ele nascesse cego? E a resposta de Jesus foi muito interessante, pois ele afirma que aquele homem era cego para que se manifestassem as obras de Deus nele, pois era necessário fazer essas obras, realizar essas obras enquanto era dia, antes que a noite viesse, em que ninguém mais poderia trabalhar. Afinal, nós sabemos que Jesus, então, ele se manifesta como essa luz, a luz do mundo. Na continuação do texto, Jesus cospe na terra, faz lodo com a saliva e aplica aos olhos do cego, com a ordem de que era necessário que ele fosse até um tanque chamado Siloé, que quer dizer enviado, se lavar. E após esse processo, nós vemos que o homem volta enxergando. No decorrer da história, se você correr o olho aí no capítulo 9, você vai ver que os fariseus mais uma vez começam a implicar com Jesus, assim como fizeram no capítulo de número 8, ameaçando atirar pedras em Jesus, né? No capítulo 9, no decorrer dos versículos, a gente vê que os fariseus ficam sabendo a respeito da cura e questionam essa cura, sobre a real doença desse cego, questionam até mesmo os seus pais sobre o milagre feito por Jesus, expulsam o cego da sinagoga pelo fato do rapaz ter os desafiado enquanto a sua cura. Mas no fim do capítulo, Jesus fica sabendo do desprezo pela parte dos fariseus e vai até o seu encontro. E o fim do capítulo 9 nos registra que aquele cego, ele creu no Senhor Jesus e o adorou. Então é mais ou menos aí, é nesse parâmetro e nesse contexto que a gente vai começar a trabalhar apenas esses versículos que nós lemos. Eu fiz aí um aparato, um contexto até o versículo 41, mas a gente vai se atentar hoje na nossa exposição e trazendo 3 pontos importantes para nós nos versículos de 1 a 7, que foram os versículos projetados para nós aqui no começo da nossa leitura, tá bom? Bom, sabendo de todo esse ocorrido, nós vamos tirar alguns ensinamentos para nós como igreja. Nós somos reconhecidos aqui nesse bairro como Igreja Presbiteriana do Brás, certo? Nós somos Igreja Presbiteriana do Brás. E quando nós saímos da igreja, nós ainda somos reconhecidos primeiro como Igreja de Cristo, ou mais popularmente no nosso país, evangélicos, mas também nós somos reconhecidos como Igreja Presbiteriana do Brás. E por que isso? Por que somos reconhecidos como Igreja de Cristo, mas nós temos como identidade firmada nas nossas vidas, Igreja Presbiteriana do Brás? O que significa nós sermos a Igreja Presbiteriana de Cristo e sermos a Igreja Presbiteriana do Brás? Significa que como Igreja de Cristo, nós decidimos, depois de um encontro genuíno com Cristo, levar, servir e manifestar o reino de Cristo que Ele mesmo já começou a instaurar nessa terra. É por isso que eu e você, nós somos igreja. Simplesmente por esse fato. O reino veio ao nosso encontro através do encontro com Cristo, um reino que foi inaugurado pelo próprio Cristo. A teologia vai dizer que o reino de Cristo é um já e o ainda não. Ou seja, o reino de Deus já está entre nós, mas ele ainda não está na sua completa manifestação. Nós ainda haveremos de ver o dia em que o reino será finalmente potencializado, manifestado e cobrirá toda a terra com a sua glória e esplendor. E então o encontro desse reino nas nossas vidas e nos nossos corações nos faz agora servir esse reino. Como? Levando adiante esse reino.
potencializando o alcance desse reino, sendo instrumentos daquele que é o Rei, que encontra as nossas vidas, governa os nossos corações e nos chama para ser igreja. E nós somos Igreja Presbiteriana do Brás, porque dentro dessa parede, dessas 4 paredes, dentro desse templo, dentro da nossa região, dentro da nossa cidade, do nosso estado, nós servimos o reino como Igreja Presbiteriana do Brás, reunindo neste lugar. É isso que somos, igreja de Cristo, Igreja Presbiteriana do Brás. Então, nós precisamos nos lembrar que se nós servimos e por isso somos igreja, se nós levamos o reino e por isso somos igreja, quem é o nosso exemplo, o nosso parâmetro, a nossa régua e direção para que nós possamos servir e levar o reino da maneira correta? Aquele que inaugurou o reino, correto? Por isso, a igreja e a Bíblia vai dizer que nós somos discípulos de Jesus. Então é impossível nós sermos igreja e vivermos na nossa sociedade sem eu e você compreendermos que para sermos igreja de Cristo e para sermos Igreja Presbiteriana do Brás, nós precisamos ser discípulos daquele que nos chama para ser igreja. Nós precisamos ser discípulos daquele que ensinou e exemplificou e manifestou o que é o reino de Deus e como viver o reino de Deus e como anunciar o reino de Deus. Precisamos ser discípulos. Então eu quero trazer 3 perspectivas nesse texto que nos ensina o que é ser discípulo, baseados no texto e no encontro de Jesus com o cego de nascença. Amém? Então vamos lá. Em primeiro lugar, o encontro com o cego de nascença nos ensina que ser discípulo ou ser igreja é assumir a responsabilidade. Vou repetir. O encontro com o cego de nascença nos ensina que ser discípulo e igreja é assumir a responsabilidade. Veja que eu não disse que é ter responsabilidade. Nós vamos chegar em um ponto parecido. Mas assumir a responsabilidade. Olha o versículo 1, fica com a sua Bíblia aberta. Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença e seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou os seus pais, para que nascesse cego? João é muito detalhista no seu evangelho, muito parecido com o escrito de Lucas. Lucas era médico, a gente sabe, um doutor naquela época, e escreveu com uma riqueza de detalhes absurda. Mas o outro evangelho que nós temos, que talvez nós poderíamos dizer que é muito rico de detalhes, seria o evangelho de João. Apesar de nós termos o evangelho de Marcos também, com algumas nuances, alguns vão dizer, por exemplo, que o evangelho de Marcos foi um relato de Pedro, não é? Que na verdade Pedro viu e contou para Marcos, e Marcos escreveu a partir da perspectiva de Pedro. Mas o evangelho de João, pelo seu enfoque na divindade, e o desespero do discípulo amado João em revelar Jesus como Deus, quis também ser muito detalhista nos feitos de Jesus. Então ele vai dizer, no seu conto no capítulo 9, que quem viu o cego de nascença foi Jesus. No decorrer de um caminho, no decorrer de uma peregrinação, nós vemos muitos momentos em que quem se preocupou com os encontros foram Jesus. Mesmo que os seus discípulos estivessem ao seu lado, mesmo que muitos discípulos estivessem até à sua frente, era muito comum que os discípulos andassem ao redor de Jesus para muitas vezes proteger um pouco o Senhor Jesus da multidão que muitas vezes queria tocar, muitas vezes queria vir como uma avalanche em cima de Jesus. Então era comum ter discípulos na frente, discípulos ao lado, discípulos atrás de Jesus. Então talvez nós poderemos refletir de que existiam discípulos na frente de Jesus. Mas o evangelista João vai dizer que quem viu o cego de nascença foi Jesus, não foram os discípulos. Então, depois de ver, os discípulos questionam o porquê daquele cego estar naquela situação, ou melhor, de quem era a culpa para aquele cego estivesse naquela situação. Olha que interessante, se os discípulos perguntaram para Jesus sobre aquele cego, a gente pode afirmar que os discípulos viram
Os discípulos estavam com Jesus, mas por que só Jesus deu atenção de fato àquele cego? Por que Jesus olhou para aquele cego de forma diferente? Por que a atenção foi tomada de tal forma que João viu e percebeu que Jesus olhou para aquele cego? Jesus não tinha dito nada. Jesus viu aquele cego. Assim como em algum momento da nossa vida, o Senhor Jesus nos viu e a gente sabe, e você sabe o que eu estou dizendo. Não é um olhar comum, não é um olhar como se a gente estivesse passando na rua e a gente se visse, e às vezes na correria você está com tanta coisa na cabeça que você olha para alguém, mas você nem percebeu e prestou atenção na fisionomia. Jesus viu de fato aquele cego, ele se interessou por aquele cego, ele se interessou por aquele homem, com uma enfermidade desde a sua nascença. E nós vemos que os discípulos foram os primeiros a proclamar alguma coisa, mas a intenção daqueles discípulos não era de fato uma preocupação em amor com aquele cego, porque eles queriam saber, na verdade, quem era a culpa, quem era o culpado daquela situação. Em nenhum momento eles demonstraram interesse em se colocar à disposição, mas um interesse de curiosidade. De quem é o problema nisso aqui? Quem é o culpado? Quem errou para que esse homem nascesse cego? O que os pais deles fizeram? Só Jesus olhou para aquele homem. Além do desprezo dos discípulos, existe algo no coração daqueles discípulos que não só fizeram eles não se interessarem e menosprezarem aquele homem, mas como que se preocuparem com aquilo que não lhes cabia. E muitas vezes nós, infelizmente, vivemos dessa forma. A resposta de Jesus no capítulo 3 é desafiadora. Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestassem nele as obras de Deus. Os discípulos tentam atribuir a responsabilidade para outro, mas Jesus, na sua resposta, atribui a responsabilidade aos seus discípulos. Meus irmãos, nós não somos assim? Quando vemos notícias no jornal sobre qualquer situação no nosso país, sobre qualquer catástrofe, sobre qualquer injustiça, qual é o primeiro pensamento que muitas vezes nos vem à mente? De quem é a culpa? Quem fez o que não era para ser feito? Quem pecou para que ele nascesse assim? Em 2019 eu fiz um treinamento para liderança de jovens chamado MPC, talvez alguns irmãos conheçam, Mocidade para Cristo. E eu estava ali perto de Belo Horizonte, na região, numa cidadezinha chamada Macacos. E não sei se os irmãos se lembram, mas em 2019 o nosso país sofreu uma das maiores catástrofes que nós já vimos na nossa história, o desastre da barreira de Brumadinho. Lembra? E eu estava na região de Macacos, e o que separava a região de Brumadinho da cidade em que eu estava era uma outra barreira apenas. Estava muito perto da catástrofe. E quando nós ficamos sabendo, nós estávamos isolados ali, nós estávamos num treinamento e nós estávamos nos preparando para o modo prático desse treinamento. Nós tivemos quase uma semana de teórico e depois algumas equipes seriam levadas para alguns lugares para realizar um treinamento prático, muitas vezes voltado para a área do evangelismo. E quando nós vimos nos noticiários, nós soubemos do que aconteceu em Brumadinho, nós vimos inúmeras reportagens tentando explicar o que havia acontecido. Nós vimos muitos telejornais, muitas pessoas, comentaristas e repórteres, tentando explicar o que havia acontecido, tentando colocar a culpa em alguém sobre o que havia acontecido, mas nós vimos quase que nenhuma notícia e nenhuma evidência de pessoas que simplesmente não se importaram com de quem é a culpa, em saber de quem seria a culpa, e se levantaram e foram tentar prestar algum tipo de ajuda ou socorro. Sabemos que houveram pessoas que foram até lá, ajudaram depois de um tempo os bombeiros, a polícia militar, mas quantas reportagens nós vimos dando ênfase e mostrando essas pessoas em atividade?
E a primeira coisa que o pastor Marcelo Gualberto fez foi acabar praticamente com o treinamento e dizer que o nosso prático seria na porta do Hospital João 23, em Belo Horizonte, onde nós estaríamos ali levando um café, levando um alimento, orando com médicos que ficaram 2, 3 dias sem dormir, com a quantidade enorme de corpos que foram sendo levados e trazidos para a porta do hospital, para dentro do hospital. Familiares desesperados, esposas que não tinham notícias dos seus maridos, esperando na porta do hospital para ver se via numa maca, depois que uma ambulância chegasse, a face do seu marido e soubesse pelo menos onde ele estava. Crianças, filhos, mães, pais desesperados. E nós nos prontificamos a estar lá, pelo menos fazendo um pouco, orando, colocando a vida desses profissionais, dessas pessoas diante de Deus, oferecendo um café, um alimento, dando um abraço, coisa muito simples. Meus irmãos, nós somos chamados a assumir responsabilidades que não são nossas. Como cristãos, somos chamados a assumir responsabilidades que não são da nossa conta, mas agora são. Na continuação, nós podemos nos lembrar de muitos momentos em que nós não assumimos essa responsabilidade e nós preferimos, em muitos momentos, atribuir até responsabilidades que seriam nossas nas costas de outras pessoas. Nós temos um probleminha no pecado, um pecado original que assola o nosso coração e que traz uma outra característica de pecado que ela é diluída em todas as escrituras, que é o orgulho. Quantos homens e mulheres orgulhosos nós vemos na palavra do Senhor? E quando esse orgulho toma conta do coração de um homem, seja de um rei lá no Antigo Testamento, seja de um juiz, seja de uma profetisa, seja de um discípulo de Jesus, nós vemos que a tendência do orgulhoso é não assumir a responsabilidade dos seus erros e muitas vezes atribuir a responsabilidade do seu sofrimento, do que tem vivido, em cima do próprio Deus. E nós precisamos tomar muito cuidado com isso, porque além de muitas vezes não assumirmos as responsabilidades, nós gostamos de tirar a responsabilidade que é nossa diante de nós. Lembra no Éden? Senhor, a culpa é da mulher que tu me destes, a culpa não é minha. Nós precisamos assumir a responsabilidade como filhos de Deus. Precisamos assumir a responsabilidade como discípulos de Jesus. Jesus tinha alguma coisa a ver com aquele cego de nascença? Jesus tinha alguma coisa a ver com aquele povo que vivia numa sociedade dura, religiosa, hipócrita? Jesus tem alguma coisa a ver comigo ou com você, com o nosso pecado, com a decisão que temos dia e noite de fugir da presença de Deus e de pecar contra o Senhor? Jesus tinha alguma responsabilidade sobre isso? Mas ele decidiu assumir a responsabilidade. Por isso, agora que fomos encontrados pelo Senhor Jesus, precisamos assumir essas responsabilidades com o nosso próximo e com aqueles que estão conosco e com o nosso Deus. Segundo ponto, o encontro com o cego de nascença nos ensina que ser discípulo ou ser igreja, além de assumir responsabilidades que talvez não sejam nossas, é necessário também que nós possamos entender que nós temos sim obrigações. Calma, nós vamos entender. Olha o versículo 4. É necessário, olha como Jesus começa, é necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Esse versículo nos apresenta preciosos ensinamentos. Após Jesus ter ensinado sobre a responsabilidade como discípulo, ele nos ensina que a nossa obrigação é fazer as obras do Pai enquanto é dia, antes que a morte ou a noite, essa noite ela está ligada com uma figura de linguagem sobre a morte. Precisamos fazer a obra de Deus, a obra do nosso Senhor Jesus enquanto é dia, porque a morte vem.
E quando a morte vier, não adianta nós desejarmos fazer alguma coisa. Existem algumas doutrinas e religiões que vão dizer que você pode, depois de morto, na presença do Senhor, ter algum tipo de arrependimento, decidir mudar de ideia, ou decidir fazer alguma coisa e, de fato, nosso entendimento, a nossa doutrina, as Escrituras, elas não falam de uma atitude nossa pós-morte. Nós temos a vida que Deus nos deu e precisamos fazer a obra de Deus enquanto é dia, porque a noite vem. Ele nos ensina que a nossa obrigação é fazer as obras do Pai, do nosso Pai Celeste, antes que a nossa morte venha. Mas fazer as obras daquele que nos enviou consiste em 3 preciosas opções, segundo um teólogo chamado Hendrickson, um teólogo alemão. Ele vai dizer e vai nos ensinar que nós podemos fazer essas obras através do relacionamento com as pessoas que cruzam os nossos caminhos de 3 formas. Podemos ter 3 atitudes, eu vou citar rapidamente, quando pessoas cruzam o nosso caminho e quando então nós temos a consciência de que precisamos fazer a obra de Deus. A primeira é uma atitude extremamente equivocada e uma atitude que os fariseus faziam muito: atirar pedras, caso seja despertado qualquer tipo de sentimento negativo nas nossas vidas. Exatamente como os judeus fizeram com Jesus no versículo anterior, e na nossa passagem, o capítulo 8, versículo 59, a história da nossa humanidade e até mesmo da nossa igreja visível fornece um exemplo dessa atitude. Nós inúmeras vezes não fazemos nada construtivamente. As nossas vidas diariamente são uma tentativa constante de atirar pedras, de matar com os nossos sentimentos e os nossos pensamentos, de apontar os nossos dedos e de julgar aqueles que estão ao nosso redor. Então, quando você cruza uma pessoa, quando a sua vida cruza a vida de outra pessoa, quando você tem encontros na sua jornada de vida, você tem essa opção, a opção de julgar, a opção de atribuir responsabilidade, a opção de acusar, a opção de matar com os seus sentimentos e com os seus pensamentos. E quantas vezes, meus irmãos, infelizmente, o nosso coração nos leva a ter sentimentos e pensamentos de orgulho e de acusação nos nossos corações. Quando o irmão cai num pecado, o primeiro insight que nós temos é o de julgamento. Caiu no pecado sexual, é um depravado. Caiu com relação à honestidade financeira, já sabia, sempre teve problema com dinheiro, sempre foi um Deus na vida dele, sempre dividiu o coração dele entre 2 deuses. É o primeiro sentimento que vem, é a primeira, talvez, lembrança que nós temos. Em segundo lugar, nós podemos, ao cruzar pessoas, satisfazer a nossa curiosidade, assim como os discípulos fizeram, né? Caiu, errou, o que aconteceu? Você viu o fulaninho? Você viu o ministro de louvor? O que ele fez? O que ele deixou de fazer? Veja, Jesus se interessou pela vida daquele homem. E não é pecado você se interessar pela vida do seu irmão. Não é pecado você, como igreja, buscar saber, buscar ter conhecimento. Mas qual a sua e a minha motivação para querer saber? Qual a sua e a minha motivação para chamar um outro irmão e comentar, conversar, pesquisar sobre um outro irmão ou irmã? Qual tem sido a nossa motivação? Se for apenas curiosidade, nós precisamos tomar cuidado e rever os conceitos do nosso coração. O limite desse conhecimento é quando as questões do conhecimento começam a atrapalhar o nosso jeito de agir, de pensar, atrapalham o nosso amor, a nossa compaixão, a nossa misericórdia. O limite é quando o estudo da Bíblia nos cega de ver além do outro. Não devemos ficar apenas nas perguntas, pois devemos realizar as obras de amor do Pai enquanto é dia. E em terceiro e último ponto,
Nesse ponto nós estamos trabalhando, o Hendrickson vai dizer que nós podemos, em relação às pessoas que nos cruzam, que cruzam o nosso caminho, nós podemos decidir amar, ajudar e dar suporte aos que estão ao nosso redor. Essa deve ser a nossa atitude. Segundo Jesus, é necessário que nós façamos as obras daquele que me enviou. Você viu que interessante? Jesus se coloca na responsabilidade de fazer essas obras. Jesus não nos chama como igreja a realizar as obras de amor do Pai sozinhos, mas Ele diz que Ele estaria conosco até a consumação de todas as coisas. Se eu e você decidimos ser igreja, e decidimos fazer as obras de Deus, decidimos cuidar do nosso irmão, dar suporte, dar amparo, amar, enquanto é dia, a Bíblia vai dizer que o nosso Senhor Jesus estará conosco, suportando, capacitando as nossas vidas a amar e a fazer a vontade do Pai. Perceba que quando Jesus, Ele chama os discípulos e convoca os discípulos, em um dos momentos no capítulo 12 de João, ele vai dizer que toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Lá em Mateus nós temos esse texto também. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Por isso, é nosso dever amar, ajudar, pregar, orar, agir, fazer, estar, porque o encontro com o cego nos ensina que ser discípulo e ser igreja é ter obrigações nessa terra. E agora, para a gente finalizar, um terceiro e último ponto. Se em primeiro lugar, o encontro com o cego de nascença nos ensina que nós precisamos assumir responsabilidades que não sejam nossas, se em segundo lugar nós descobrimos que nós temos sim responsabilidades e obrigações como discípulos e como igreja de Jesus, o terceiro movimento desse texto, o terceiro ensinamento desse texto é que o encontro com o cego de nascença nos ensina de fato quem Jesus é. Após Cristo nos ensinar através do seu encontro que como discípulos e igreja devemos ter responsabilidades e obrigações, agora precisamos compreender que esse encontro nos ensina quem Jesus é. Dá uma olhadinha no seu versículo 5 aí. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isto, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego, dizendo-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Jesus já afirma ser a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo, como ele já havia afirmado. Quem me segue não andarás nas trevas, pelo contrário, terá luz na sua vida, luz de vida. Ele era o eu sou, ele era o Cristo, ele era aquele que morreria pelos nossos pecados, pelos pecados daquele cego e pelos nossos pecados. Ele é a luz do mundo, e quando ele cospe na terra, faz barro com a sua saliva e aplica nos olhos daquele cego, mandando ele lavar no tanque de Siloé, nós vemos a cura desse cego. Ele volta das trevas. Onde havia trevas, agora há luz. É uma demonstração clara de quem Cristo é, na minha e na sua vida também. Pois a partir do encontro com Ele, nós finalmente enxergamos o caminho. Pois a partir do encontro com Ele, nós finalmente saímos da cegueira espiritual acerca até de nós mesmos. Porque quando conhecemos o Senhor, conhecemos quem somos. Eu já preguei sobre isso aqui. Quando conhecemos o que é certo, quando conhecemos o motivo pelo qual fomos criados, e nisso podemos ver Cristo Jesus como o maior exemplo, nós descobrimos os desvios do nosso coração. Nós descobrimos aonde nós não temos acertado, e quais são as nossas dificuldades e as nossas fragilidades, como discípulos e filhos de Deus. Jesus é a luz para a vida daquele cego. Não só a luz que finalmente tirou anos de escuridão visual, física, mas Ele é a luz que finalmente trouxe o destino para a alma e para o coração daquele homem.
Jesus finalmente traz propósito, significado, salvação para a vida daquele cego. Precisamos lembrar que aquele barro não tinha nada de medicinal, e Jesus não precisaria aplicar aquele barro. Cristo poderia curar aquele homem simplesmente com a sua palavra, dizendo para que ele fosse curado, como ele fez em outros momentos. Agora, Cristo queria e precisava mostrar para aquele homem, para aquele cego, que muito mais do que ser curado da sua cegueira espiritual, ele precisava finalmente conhecer o Senhor da sua vida. Por isso ele precisava obedecer. Vai, lava os seus olhos no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Aquele homem volta vendo. Ele volta depois de ter obedecido, volta vendo. Seus olhos são abertos, seus olhos físicos e o seu coração é aberto. E nós temos o relato de que aquele homem sai dali crendo no Senhor Jesus e falando do Senhor Jesus, ao ponto de ser perseguido como o seu próprio mestre já foi em outros momentos, pelos próprios fariseus e mestres da lei. E também ameaçado de morte como o seu próprio Senhor Jesus foi. E finalmente ele entendeu que ali ele era um discípulo. Ele obedeceu o seu mestre. Ele pregou como seu mestre. Ele foi perseguido como seu mestre. Ele se tornou igreja. Ele se tornou discípulo de Cristo Jesus. Jesus é a luz do mundo. É a luz das nossas vidas. No versículo 35 ele vai dizer a 38, ouvindo Jesus que o tinham expulsado, encontrando-o, lhe perguntou, crês tu no Filho do Homem? Ele respondeu e disse, quem é, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus lhe disse, já tens visto, e é o que fala contigo. Então afirmou ele, creio, Senhor, e o adorou. Aquele homem que era cego e não via, encontrou a luz do mundo, que o concedeu luz para os olhos, e também luz para a sua alma. Porque o encontro com o cego nos ensina quem o nosso Senhor Jesus é. Portanto, é nosso dever como discípulos e como igreja do Senhor Jesus, buscarmos conhecer profundamente quem é essa luz, quem é o Senhor das nossas vidas, quem é o nosso Salvador Jesus Cristo. Meus irmãos, para nós concluirmos a nossa mensagem dessa noite, aquele cego foi enviado por Jesus ao tanque de Siloé para lavar os seus olhos e ter sua visão curada. Como já disse, Jesus testava aquela obediência daquele rapaz, né? Mas por que no tanque de Siloé, que quer dizer enviado? Você já parou para pensar? Você já leu esse texto e se perguntou por que Jesus optou por aquele tanque, que tinha uma distância considerável de onde eles estavam? E por que Jesus pede para que aquele homem vá àquele tanque e João traz ali em colchetes, não está assim no grego, tá? Mas ele traz aquela explicação de que aquele tanque tinha como nome e referência do seu nome os dizeres e o entendimento de ser o tanque do enviado. O tanque de Siloé era abastecido, meus irmãos, através de um aqueduto construído pelo rei Ezequias. E a água que abastecia o tanque de Siloé era originária da fonte em Gion, uma cidade a alguns quilômetros de distância dali. Tal fonte possuía águas inesgotáveis e jorravam dia e noite. Tudo isso para proteger Israel nos tempos de guerra e para que Israel não pudesse ter falta de água dentro dos seus muros. As águas do tanque de Siloé, que quer dizer enviado, lavaram os olhos do homem e permitiram que ele voltasse a ver novamente. Assim, para a purificação física daquele homem, ele precisou se lavar nas águas do tanque, mas para que a purificação espiritual pudesse acontecer, ele precisou crer e adorar aquele que é o verdadeiro Siloé, o verdadeiro enviado de Deus, o verdadeiro Filho enviado pelo seu Pai para morrer pelos nossos pecados, para instalar o reino de Deus nessa terra, um reino que não existe cego, um reino que não existe paralítico, um reino que não existe potestades e principados,
um reino onde não tem choro, um reino onde não tem tristeza, um reino onde não tem depressão, ansiedade, um reino onde não tem corrupção, um reino onde o Rei reina e onde o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o enviado de Deus, finalmente salva as nossas vidas, purifica a nossa alma, lava o nosso pecado e nos dá a vida eterna juntamente com o Pai. Quando entendemos que o verdadeiro Siloé, o verdadeiro enviado, encontrou a mim e a você, temos a compreensão que ser discípulo e igreja é assumir a responsabilidade com o outro, é termos obrigação com o nosso próximo, com o nosso Senhor Jesus, e é principalmente conhecermos e sabermos quem é aquele que nos encontrou, quem é o nosso Salvador, quem é a luz do mundo, quem é o enviado de Deus nas nossas vidas. Amém? Vamos orar? Eu queria que você tivesse um tempo de oração silenciosa no seu lugar. E você fizesse uma oração muito específica para Deus nessa noite. Que você orasse nessa noite para que essa luz que um dia encontrou a sua vida, essa luz que iluminou o seu caminho, o seu coração, o seu entendimento, ela pudesse voltar a brilhar na sua história. Ela pudesse resplandecer a sua vida. Ela pudesse refletir no seu coração. Que essa luz possa ser potencializada. Que essa luz seja como a luz de um farol que guia você durante a noite, que nos guia durante a tempestade, que nos guia durante a confusão. Que essa luz volte a brilhar nos nossos corações e que nós possamos refletir essa luz como luz também nesse mundo, como um candeeiro nessa terra, como luz nas trevas, na nossa sociedade, na nossa cidade, no nosso país e aonde quer que nós estejamos. Tenha um tempo de oração silenciosa. Após um tempo de oração eu vou quebrar o silêncio. Querido Deus e Pai, ainda na Sua maravilhosa presença, Senhor, nós colocamos a nossa vida diante de Ti, Pai. Cada um de nós se encontra essa noite na Tua casa, para suplicar, ó Deus, ao Senhor, que o Senhor possa reacender a chama do nosso coração, que o Senhor possa voltar a iluminar a nossa vida, os nossos pensamentos, os nossos caminhos, a nossa história, Senhor. Pai, que nós possamos voltar a ter encontros com o Senhor, que nós possamos, ó Pai, priorizar esses encontros, que nós possamos, ó Deus, refletir a glória do Senhor, a glória do Seu reino, a luz da Sua vida, ó Pai, na onde o Senhor nos levar, nas trevas, nessa sociedade caída e corrupta, nesse mundo que jaz no maligno, ó Deus, que sejamos instrumentos e discípulos do Senhor, para que possamos realizar as obras que o Senhor começou nessa terra, para que possamos fazer infinitamente mais, inclusive, daquilo que o Senhor começou a fazer, porque é uma promessa do Senhor, a promessa de que o Espírito Santo nos capacitaria a fazer obras ainda maiores do que as que o Senhor fez enquanto estava em vida terrena. Por isso, nessa noite, nós pedimos a presença do Teu Espírito em nós, clamamos para que possamos ser usados nessa sociedade, clamamos para que possamos ser usados nessa igreja, clamamos para que o Senhor, ó Deus, nos ajude a assumir as responsabilidades que precisamos assumir, nos ajude a nos lembrar das nossas obrigações, nos ajude a conhecer ao Senhor, nos ajude a agir não porque somos obrigados, ó Pai,
a fazer as suas obras, mas porque respondemos um amor que um dia nos encontrou, um amor que um dia nos amou sem que nós merecêssemos, um amor que constrange as nossas vidas e nos faz todos os dias, ó Pai, nos humilhar diante do Senhor. Pai, em nome de Jesus, seja a luz dos nossos olhos, seja a luz da nossa alma e nos ajude, ó Deus, a vivermos como igreja nessa terra. É assim que oramos, agradecidos pelo Teu amor, pela Tua graça, agradecidos por ser a luz desse mundo, no nome santo e maravilhoso de Jesus. Amém. Amém.